Não há idade para aprender e para continuar aprendendo. Eu acho que ainda tem muita coisa para aprender e sempre com o otimismo de ainda viver uns 20, 30, 40 anos mais. Na verdade, já estou com 72, mas quem tem projetos e principalmente bom humor para encarar a vida e para ir desdramatizando tudo, transformando isso em uma coisa mais agradável, principalmente quando você dá isso para os outros, é como dourar a pílula, é maneirar um pouco esse noticiário terrível, trágico que temos hoje em dia. O personagem que eu estou fazendo hoje em dia na revista do Domingo reflete isso precisamente. O Ziraldo pegou a faixa infantil, o Miguel Paiva pegou a faixa intermediária, e eu peguei a terceira idade. A terceira idade, e aí me pergunta, mas o tamaninho do personagem, por que tão pequenininho ao lado das mulheres? Isso é a noção das limitações de um homem da minha idade. Quer dizer, ele está difícil, né? Mas continua sonhando. E enquanto você sonhar de ainda poder ter, sei lá, uma aventura, coisa assim, isso é muito saudável. Como saudável eu acho que é você gostar de mulher, porque gostar de mulher é gostar de viver. Eu me considero essencialmente um caricaturista. Eu vou abrir um parênteses, porque todo mundo está chamando o caricaturista de cartunista. Não tem nada a ver. Eu até me nego a aceitar eu ser chamado de cartunista, porque não sou cartunista. A caricatura, no meu ponto de vista, não está sujeito a modismos ou a escolas. A caricatura é a caricatura porque é o próprio ser humano como ele é. Ou seja, é a única manifestação figurativa, considerando a caricatura uma parte das artes gráficas, digamos, destinada a nunca morrer. Porque enquanto houver um homem na Terra e outro disposto a sacanear ele, aí vai surgir a caricatura, sem dúvida nenhuma. O desenho é essencialmente dinâmico. Dinâmico que eu digo porque é o homem e a mulher e tudo que se move nas suas atitudes características no seu dia a dia. Eu não gosto de desenhar figuras posadas. Não, mesmo nesta sessão da revista do Domingo eu procuro apresentar a mulher no seu dia a dia. Está na praia, está isto, está cozinhando, está fazendo alguma coisa, mas não posando. Ela não está posando. Esse é um trabalho dinâmico, quer dizer, o desenho me permite essa linguagem, porque é mais ágil, porque eu nunca tentei o óleo. Eu não sei se algum dia, quer dizer, eu venha a tentar o óleo, mas por enquanto eu não tenho sentido a necessidade de fazer o trabalho a óleo, no máximo acrílico, porque acrílico é uma técnica mais veloz que o óleo. O óleo é pesado. O óleo você tem que esperar que seque. Eu não tenho paciência para esperar que seque. Eu tenho uma deformação profissional que vem da imprensa, porque eu sou essencialmente jornalista. E meu lado jornalista eu transmito praticamente em todo o meu trabalho. Mesmo quando faço uma ilustração sobre uma cena carioca, a minha pretensão é fazer uma espécie de crônica da cidade gráfica, onde o leitor vai fazer o enredo que ele quiser. Agora,
letras, tudo isso péssimo. Matéria eu não tenho formação publicitária. Logo, tendo sido uma coisa espontânea que nasceu desde que comecei a desenhar, eu não estudei desenho em nenhuma academia, nada. O material fui aprendendo a usar na medida que foi necessário eu encarar os materiais de trabalho, certo? Então nesse particular, sou uma espécie de autodidata. A preguiça me ajudou muito. Eu sou essencialmente preguiçoso. Eu sempre digo, Dorival Caymmi, a meu lado é o operário padrão. Mas na verdade, por que digo isso? Porque do momento que você é preguiçoso, você tem preguiça de procurar a solução através de outros. Então a solução você vai procurando sempre você. Eu não desenho, jamais vou para a prancheta e tentar rabiscar. Eu, quando vou para a prancheta, já montei todo o desenho na minha cabeça. A ideia, tudo, até as cores. Aí eu vou para a prancheta e faço. Antes disso, impossível eu sentar. Eu me sinto mal tendo que estar tentando. Nunca repeti um desenho na minha vida, nunca. E quando tive que repetir porque, digamos, o vidro em Nanquim caiu, posso usar a ideia, mas o desenho é outro. Eu não sei repetir um desenho. Meu pai era artista, meu pai era músico, minha mãe era professora. Nunca faltou nada em casa e meu pai sempre dizia uma coisa: eu tenho, em relação a vocês filhos, eu tenho uma obrigação muito grande, dar a vocês as armas para vocês se defenderem quando adultos, de forma de que foi um relacionamento muito sadio, pais, filhos. Não deixei de ser criança quando era criança. Gostava muito de esporte, sempre gostei muito de esporte, como gosto até hoje. Infelizmente, hoje em dia estou torcendo, naturalmente, pelo Flamengo, né? Mas isso como uma coisa natural. Eu praticava todos os esportes. Praticava remo, praticava futebol, era perna de pau incrível. Péssimo, mas gostava de praticar. Gostava de dar as minhas caneladas, entendeu? Aí o basquete, vôlei, tudo. Eu tive um problema na infância que era uma espécie de atrofia dos brônquios. E só a natação que me ajudou, curou completamente. Então eu tenho até um sentimento de gratidão para esse esporte, que cheguei a praticar e muito e continuo praticando sempre que posso. Adoro nadar. Sabe aquele estudante que passa sempre raspando, mas nunca perde um ano? Sou eu. Eu sempre passei tanto no primário, como no secundário, como na faculdade, sempre assim, sabe, aquele negócio de estar. Passou por milagre, entendeu? Mas não posso me considerar ter sido um estudante brilhante, de jeito nenhum. Matava a aula, que era uma desgraça. Adorava matar a aula. Sozinho, não era para ir, sozinho para passear pela cidade. Eu gostava muito, na época da guerra, então, ir muito ao cais do porto de Montevideo. No inverno, então, era um cenário cinematográfico. Aquela névoa, aqueles navios camuflados que chegavam, que iam para a Europa. Eu vi quando o Graf Spee, aquele encoraçado alemão, explodiu. São todas lembranças assim, e cenas um tanto cinematográficas, eu vi que eu fui acompanhando, né? Desse fato de ter matado tanta aula, porque foi o que me foi dando ir para o horizonte, e ter a consciência de que um dia eu ia viajar, ia sair do Uruguai. Cresceu a minha ambição, digamos, a minha vontade de viajar, de conhecer o mundo, de sair. Apesar de ter uma família maravilhosa e pais maravilhosos.
Viu? Então, não aconselho a todo mundo de matar a aula por causa disso, são casos especiais. No meu caso deu certo. Viu? Quando nós viemos da Itália, me chamavam italianinho. Quando fomos para o Uruguai, me chamavam do brasileirinho. Quando fui para Buenos Aires, me chamavam do oriental, do uruguaio. Quando vim para Brasília, em 52, me chamavam de portenho. Quando tive que, por razões políticas, ir 3 anos para a Europa, cheguei na Itália, meu país, me chamavam il sudamericano. Aí, poxa vida, descobri até que, enfim, que tem uma nacionalidade, sou carioca. Pronto, acabou. Aí, definitivamente, adotei uma nacionalidade. Sou carioca, PT, saudações, não tem mais problema nenhum. É uma boa pergunta. A pergunta, digamos, se eu acredito em Deus, é muito boa pergunta. Como bom aquariano, não sou chegado a grandes, é um pouco cético, um pouco descrente de muitas coisas, descrente no bom sentido. Eu sempre me considerei um agnóstico, apesar de família italiana, católica, sempre me considerei um agnóstico, que é uma forma um tanto covarde de você dizer que não acredita em nada. Acontece de que tem sido sempre uma luta interna em relação a crer ou não crer. Sentir a obrigação, muitas vezes, de entrar numa igreja e bater um papo, levar um papo com meu santo de cabeceira, que é São Francisco, que eu sempre gostei muito de São Francisco pela afinidade em relação ao amor para os animais e para as aves que eu tenho também. Eu tenho um sítio onde está proibido terminantemente caçar passarinho, pegar, nada. E agora todos eles estão lá. Subornei todos eles com comida. Até as rolinhas vêm lá, eu dou 10 quilos de canjiquinha por semana para eles ficarem lá no sítio. Mas voltando a Deus, depois que eu fui morar na Serra, sendo um produto urbano, como sempre fui, quando você entra em contato com a natureza e começa a se questionar por quê, a razão de tantas coisas, aí você morando na cidade olha para o chão sempre para não pisar numa poça, não cair num buraco. Nós estamos cheios de buracos aqui no Rio, de forma que não dá tempo de olhar para cima. Mas lá, em meio a plantas, árvores maravilhosas, dá tempo de olhar para cima. No que olha para cima, aí é o infinito. Aí começa a angústia de uma coisa que não tem limite. Porque diz, bom, acaba onde? Está a ver? Não, não acaba. Continua, e continua, e continua, e continua. O infinito é uma coisa angustiante realmente. E digo, será que isso é Deus? E aí vejo a perfeição de uma flor. A perfeição até de quando eu fui operado, ver a perfeição que é o ser humano, o corpo de um ser humano, como o corpo de um cachorro. É uma coisa fantástica. Então, digo, como é possível que de uma simples célula tenha ido evoluindo para essa perfeição que não há engenheiro Porsche no mundo que possa fazer uma máquina tão perfeita como é nosso organismo. Através de tudo isso, fui me aproximando mais e mais e mais e mais de uma fé religiosa. Eu torço para chegar a ter uma fé muito profunda,
em relação a isso. Nem vou repetir, porque todo mundo já me pede tantas vezes eu dizer todos os meus nomes, que eu reduzi a LAN, porque sou extremamente preguiçoso, principalmente quando se trata de preencher formulários. Eu, basta dizer, eu nem jogava loteria esportiva porque tinha que botar endereço, nome, tudo isso. O endereço, então, depois que eu fui morar lá na Serra, é Estrada, União Indústria, 25.740, é muita coisa. Eu sempre digo uma coisa, é lá, Rua Itu, Rio. Pronto. Isso seria o ideal para mim. Viu? Infelizmente, quando me dizem, não, lá, diz todos os seus nomes, aí já não repito mais, porque já disse tantas vezes que não me nego a dizer coisas. Eu assino até cheque lá, pronto. Eu prefiro que seja lembrado através de toda a minha atuação no campo da música popular, na quantidade de trabalhos que eu fiz para capas de disco, para ilustrações de livros, para as escolas de samba, para glorificar, digamos, a mulata, que todo mundo diz, pô, vocês e as mulatas. Não, há uma coisa, tá, é verdade, posso ser associado, mas a mulata, por que a mulata? Porque a mulata tem uma sensualidade, eu não faço jamais uma linha reta, é sempre o meu desenho cheio de curvas. A mulher que tem mais curvas é a mulata, logo é que me facilita mais o trabalho. Além de tudo, porque como eu trabalho muito em volume, o desenho meu sempre tem volume, no corpo da mulata a luz incide de uma forma no corpo dela, e principalmente naquelas pernas longas, maravilhosas, de uma forma que estiliza naturalmente o desenho. Então é uma das razões também que se havê a meu estilo de trabalho. Por isso a mulata. E no campo, digamos, já real, sou coerente porque casei com uma delas. A Olívia Marinho, irmã da Mary, casada com Haroldo Costa, que vocês entrevistaram também. É isso aí. Sou coerente. Caribé, que infelizmente nós perdemos há pouco tempo, foi o homem que mais admirei. E possivelmente ele e o Modigliani, os únicos dois ídolos que eu tive na minha vida. Como assim, admiração, de eu ficar emocionado, porque um quadro precisa, eu sinto o quadro quando ele me diz alguma coisa e me emociona. E o Caribé sempre conseguiu me emocionar através de todas as coisas que fez. Nunca vou esquecer quando eu vi no Museu de Belas Artes de Arte Moderna de São Paulo as talhas dos orixás, que hoje acho que está na Bahia, no Banco da Bahia, não sei onde está. Está em Salvador. A emoção que tive quando eu vi essas talhas do Caribé. Ele era fantástico. E um homem de um bom humor maravilhoso. Éramos muito amigos, nós nos falávamos frequentemente. E quando eu cheguei ao Brasil foi curioso, porque ele estava em São Paulo e Samuel Weiner, que me pegou de passagem, me contratou para inaugurar a Última Hora Paulista. Eu estava lá chegando praticamente em 52 e encontrei o Caribé, que eu conhecia ele já na época de Buenos Aires, porque ele começou em notícias gráficas e eu anos depois comecei também notícias gráficas. Ele é originário como italiano nato na Argentina, mas é como dizia um amigo meu de São Paulo, gato que nasce no forno não é biscoito. Logo ele era italianíssimo, apesar de ter nascido e depois tremendamente brasileiro, como poucos. Agora, ele me disse, não, encontramos e disse, não, você vem a Salvador comigo. Aí eu me lembro que falei com ele, porque já tinha passado por Rio de Janeiro e ficado fascinado com a cidade. A cidade é a minha cidade, Rio de Janeiro é a minha paixão, maior paixão. Aí eu disse para o Caribé, digo, Caribé, olha, o dia que eu conseguir ser o 1% para o Rio de Janeiro do que você é para Salvador, eu vou ser um homem realizado na vida. E durante anos e anos e anos, ele insistindo para ir a Salvador. Eu, com medo de me apaixonar de Salvador, que é aquele negócio, eu sentia que ia trair o Rio de Janeiro, me apaixonando por Salvador, viu? E fui protelando. Ele me espinafrando pelo telefone,
Toda vez que eu falava com ele, você me chamava de tudo. E agora faleceu. E agora que não vou a Salvador mesmo. Sem ele, acho que Salvador perdeu o 90% do seu encanto para mim. Nunca tive a sensação desagradável do dia seguinte, não saber o que vou fazer, o que vai ser da minha vida. Pelo contrário, tive atitudes durante toda a minha vida, mudança de país, mudança de jornal, mudança de coisa, sempre por iniciativa minha, sem temor, digamos, do futuro, sem temor do dia seguinte. Então, em matéria nesse particular, estou muito satisfeito com o LAN, viu? Nesse particular, o LAN tem correspondido às minhas expectativas, na verdade. Se eu fiz muitas besteiras na vida, repetiria tranquilamente todas as mesmas besteiras, tudo. Não tenho arrependimentos e não tenho, como digo, problemas assim de precisar um analista. Os meus analistas sempre me saíram muito barato, porque são meus amigos. Eu não preciso marcar consulta com eles. É só sair a jantar, sairmos a pescar, saímos que o papo vai rolando e o analista fica sem a minha grana não ver. Porque, como digo, quando você tem esse diálogo fácil, esse diálogo de você ser como você é, não querer blefar jamais. Blefar para quê? Cada um é como é. Então, para que você querer ser o que você não é? Não adianta. É por isso que eu digo, não estou insatisfeito com o LAN. Profissionalmente, então, fico feliz de ver que existo. Quando você existe na profissão que você escolheu, é um prêmio. Eu acho que é maravilhoso isso. E acho que é a finalidade de todos nós. Vocês, atrás de uma câmera, vocês fazendo entrevista, o diretor da rede nem se fala, porque ele acompanha tudo, é realizado em todos os sentidos, inclusive economicamente. O que nem sempre nós, profissionais de imprensa, somos. Mas tudo bem. Mas a vida vai levando e a gente é feliz.